Sobre o clipe. Vamos falar do... Por isso que ele está na minha busca, né? Sejamos sinceros, né? Foi um dos maiores projetos, assim, talvez, da sua vida. Você se dedicou, assim, como se não houvesse amanhã. Gracinha. E fez um negócio, Gracinha. assim, tipo, que saiu do Suor, âmago da sangue, sua lágrimas alma. e dinheiro. É isso mesmo? Dá pra ver que ele é uma mega produção. Ele tem referências estéticas muito específicas. Eu não lembro de ter visto até... Sei lá, lógico que ele tem referências, né? 1000 referências. É um grande... Mas quando são 1000, né? Elas diluem. Um bololô de referências gringas e coisas que eu já tinha assistido. Mas é um clipe muito lindo. Muito. E tá sendo comparado com o último clipe da Juliette. Sim. O que aconteceu foi que Gracinha foi um projeto muito específico na minha vida, porque eu nunca me dediquei tanto a algo. Eu acho que em alguns momentos da minha vida eu tive períodos muito didáticos, assim. Eu lembro que eu fui acusada de plágio com razão. Mentira. Você coloca Manu Gavassi plágio, você vai achar. Convido vocês a acharem, porque foi extremamente didático. Eu e o Fê, que trabalha comigo há anos, éramos chofens. E a gente fazia tudo meio sozinho. A gente juntou imagens. E quando a gente foi fazer o clipe, a gente usou tantas imagens de um mesmo clipe, de uma cantora muito alternativa, que ficou um plágio. Assim, sem tirar nem pôr. Eu ainda tinha cabelo parecido com o da menina. Aquilo pra mim foi tão traumatizante, porque eu tava começando a criar. Eu tava começando a ousar, eu assinar as coisas e eu decidir as coisas. Muita gente não sabe, mas assim, existe uma equipe gigante por trás. Normalmente não são as cantoras que pensam em tudo, sabe? Então, naquela época foi o meu primeiro engatinhar nisso. E eu lembro de ter sido um baque, de eu ter prometido pra mim mesma, eu nunca vou passar por isso de novo, eu nunca vou fazer isso de novo com nenhum artista. Tipo, aprendi a minha lição. Eu levei um come do diretor e assim, com toda a razão, sabe? Isso pra mim foi muito... um divisor de águas. Eu vou criar, então eu vou criar direito. E eu vou criar respeitosamente. E até que ponto, né, você pode... Porque, assim, referências você tem que ter. Ainda mais quando você quer passar, né? Então, eu queria que a cor fosse assim. Eu queria que o cenário fosse assado. Claro. Né, você vai ser obrigado a trazer umas referências. Ou desenhar, ou fazer uma coisa da sua cabeça. Sim. É um pouco difícil. Mas assim, no nível de Gracinha, Gracinha não é só um clipe, né? É um álbum visual. Ele é tipo o seu clipe do Michael Jackson, pra mim. É tipo o Michael Jackson fazendo uns clipes que não acabava nunca. Exato, assim. e são 40 minutos de conteúdo, tá numa plataforma, tá no Disney Plus. Então, não é um conteúdo que todo mundo viu também, sabe? Eu tenho total ciência disso. Mas foi um conteúdo muito importante pro meu desenvolver como artista. Eu fiz um livro daquilo de referência. O vilão chama Baselites, por conta de eu entrei numa galeria de arte uma vez e eu lembro que me causou uma sensação de muito medo e os quadros eram colocados de cabeça para baixo e era um artista que chamava Baselites. Aquilo ficou na minha cabeça e eu, por acaso, estava pesquisando Art for Dummies, tipo, um livro de arte para iniciantes, e eu vi Baselites. Eu falei, é esse o nome do homem, gente. Vou colocar. Daí eu lembro que eu queria que, em contrapartida, a Gracinha fosse muito Monet, muito mais leve. Eu lembro de estudar muito a Rita, o Fruto Proibido. Eu lembro de pensar numa técnica para envelhecer as roupas para que elas não parecessem novas. A gente envelheceu no café. Eu lembro de pensar em todo mundo que ia estar junto comigo e que a figuração era mais importante que eu. Falava assim, se a figuração não estiver mais bonita do que eu, está errado este álbum visual. Nossa. E eu lembro da maquiagem de todas aquelas pessoas que a gente juntou em outra cidade, a gente gravou em Ouro Preto. Lembro a minha preocupação. Ouro Preto é um lugar com uma memória escravocrata gigantesca. E eu lembro pensando, nossa, será que é irresponsável eu, uma mina branca, fazendo clipe aqui em Ouro Preto? Enfim, aquilo me pirou. Daí eu pensei em chamar 2 artistas negros para sentarem na cadeira de Dom Pedro, no teatro, que foi o primeiro teatro do Brasil, que foi o primeiro teatro que uma mulher pôde subir num palco, o teatro mais antigo da América Latina. Isso é um resumão do que é Gracinha na minha história. Maravilhosa. Tu fez um TCC, na verdade. Eu fiz um TCC. E assim, pra mim é um projeto que eu tenho muito apreço, porque pela primeira vez eu não bebi de fontes óbvias. Eu não falei, deixa eu ver o que o mercado norte-americano tá fazendo, deixa eu dar uma inspirada. E todos os artistas que eu juntei ali, do design da fonte, foi algo que eu tive uma preocupação muito grande. Tipo, existe algo parecido aqui? Você já viu algo parecido? Não quero nada parecido. Do diretor que dirigiu junto comigo, Gabriel Dietrich, que foi meu amigo, a gente pegou um na mão. Também. Gabi. Eu viajei várias vezes com ele. Eu sei, se foi no aniversário dele que eu não fui, ele tá bravo comigo. Gabi! Enfim, a Carol Roquette fazendo figurino, Crisna fazendo a maquiagem, a Ana Ariete fazendo a arte de todos os lugares. Foi uma equipe, o Nicholas Bluff fazendo a fotografia. Foi uma equipe tão grande, assim, de artistas, de pessoas que pegaram a minha mãe e falaram, vamos fazer o impossível? Porque era impossível. O que eu estava me propondo a fazer com o dinheiro que eu tinha, com o tempo que eu tinha. Foi um trabalho que me mudou completamente. E me apavorou também. Então, quando eu comecei a ver essas referências visuais, quando eu vi a capa, eu fiquei, sim, chateada. Porque eu falei, caraca, e não é...
A Juliette é uma pessoa maravilhosa, eu amo muito a Ju. E ela me ligou antes de tudo sair, o que foi de uma decência, de uma classe, de uma elegância, de um caráter que poucas pessoas têm nesse meio. Eu nunca vi, pelo menos. Antes de uma história estourar, antes de dar qualquer tipo de merda, ela me ligou e falou: quero que você fale exatamente como você se sente. Eu quero que você seja muito honesta comigo. E a gente conversou. E foi lindo, assim. Então, assim, nada pra falar. Eu amo a Juliette, eu desejo só as melhores coisas pra ela. Acho que é uma menina que se desafia pra caramba, sabe? Tá entrando muito corajosa num meio que ela não conhecia antes. Então, não tenho nada pra falar disso. Mas porque sobre... ela não foi a diretora de arte ou de... É aí que eu quero chegar, Mari. Sobre a equipe, tenho, sim, algumas coisas a falar. Porque é uma equipe que coexiste com toda essa equipe que eu falei, que criou Gracinha, sabe? Diretamente, assim... Não tem como você não prestar atenção com o que os profissionais da sua área, num mercado que é tão pequeno, estão fazendo. Exato. E não tem como você decidir desrespeitar isso, sabe? Decidir, tipo, ninguém vai ver, é um projeto menor. Tipo, isso eu acho muito feio, assim. Então, pra mim, a minha dor são com os profissionais de arte que estiveram envolvidos nisso e que... É muito ingênuo da nossa parte achar que não, né? E um grande tiro no pé, né? Pra quem trabalha no mercado audiovisual aqui em São Paulo, ou, né, no eixo aqui que a gente trabalha. Essas são pessoas que realmente a gente se cruza direto, Total. né? Eu lembro da gente chorando no final da MTV, aí corta 2 semanas depois, a gente todo mundo trabalhando de novo. Nem deu tempo. Todas as equipes requentadas, então assim, né? E pessoas que eu admiro também, então acho que vale esse exercício de olhar para o lado, sabe? Prestar atenção e respeitar. Nós somos um meio ainda muito pequeno e muito novo. O pop brasileiro está se desenvolvendo e está crescendo. Temos pessoas como a Anitta que estão levando para fora. Então, assim, as coisas estão acontecendo. As pessoas estão indo longe, essas mulheres estão indo longe. E o cenário está ampliando, né? Quando eu comecei, eu era só tinha eu de tutu de bailarina lá. Não existia um pop brasileiro depois de Sandy Júnior, sabe? Então, eu tenho tanto orgulho vendo hoje tantas mulheres talentosas e que continue assim, mas eu acho que olhar pro lado, ver o que tá acontecendo e cada uma respeitar a outra, assim, eu acho bonito.